Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Tentando achar um filtrinho aqui. Como vocês estão? Bom dia, Ana Carolina, Fátima. Me digam de onde vocês são, por favor, que eu quero saber. Altair. Ah, pastor Altair, bom dia. Saudade de vocês. Deus abençoe. Tainara, Neuza. Quem mais? Se vocês me disserem de onde vocês são, eu consigo. A maternidade focada, minha amiga Ana de Itajaí, Neuza da Europa, seja bem-vinda, Calinha, Angélica. Como vocês estão? Digam de onde vocês são. Hoje está calor aqui. Calor em Curitiba. Não é muito normal assim essa época. Mas hoje está calor. Fátima de São Paulo. Ah, Araçuaba da Serra, interior de São Paulo. Maternidade focada, Brasília, sim. Distrito Federal. Pilar Alagoas, Angélica. Sejam todos muito bem-vindos. Eu disse um bom dia já para todos, né? Se vocês puderem compartilhar, né, essa live enviando um aviãozinho para os seus amigos, que aí eles também recebem, né, no direct, eles também assistem conosco, né? Isso é importante, né? A gente compartilhar com os outros, né? O que a gente também recebe, né? Vamos esperar que o Instagram vai avisando as pessoas que eu estou online e aí depois a gente já começa. Eu resolvi fazer essa live porque ontem Deus falou muito forte ao meu coração em Jeremias. Meu devocional ontem foi sobre Jeremias, né? Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver meus posts de ontem. Eu falei muito sobre Jeremias, né? Se você não leu, não viu, depois você vai lá e lê. Jeremias, ele foi um profeta que antes dele estar na barriga da mãe dele, no ventre da mãe, Deus já escolheu ele, separou ele para que ele fosse profeta às nações, né? Então, essa palavra também fala conosco, né? Deus também já pensou em nós, na nossa vida, antes de nós estarmos na barriga da nossa mãe. Eu acho isso muito lindo, né? É um Deus assim que se preocupa conosco, né? Então, mesmo aquelas pessoas que de repente nem valorizam Ele como pai, que nem entendem que Deus é um pai, né? Então, isso é muito, eu acho isso muito lindo, sabe? E eu gostaria de falar sobre essas coisas mais com vocês hoje, porque Deus assim colocou isso no meu coração. Ontem eu me emocionei muito quando Deus falou isso comigo, porque embora eu já tenha lido muitas vezes essa palavra, ela sempre se renova no nosso coração, não é mesmo? Não é assim contigo? Quando você lê uma palavra, você parece que Deus está falando de novo com você, mesmo que você já leu ela várias vezes, não é mesmo?
Então, obrigada por todos que estão assistindo essa live. Compartilhe, por favor, porque vai ser bênção na sua vida e na vida das pessoas que vão assistir ela ainda depois, né? Tá? Cristiane, Vera, sejam muito bem-vindas também, né? Espero que eu não tenha esquecido ninguém. Vão falando os nomes de vocês, de onde vocês são, que aí eu consigo ver melhor, tá? Então, eu gostaria de ler para vocês, já que nós estamos falando de Jeremias, gostaria de ler Jeremias 29:11, que diz assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. É uma palavra muito linda, né? Porque Deus, ele sempre vai falar conosco, né? Ele falava na Bíblia por meio de profetas, de pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, mas ele continua falando conosco, né? Através da sua palavra, quando nós oramos, pedimos para Deus conversar conosco, ele continua falando conosco, né? Então, olha só, eu quero te fazer uma pergunta. Você precisa de esperança? O que você almeja, o que você deseja para o seu futuro, né? Aqui, Deus disse para Jeremias isso, só que ele fala isso para nós também. Hoje, cada vez que você abre uma palavra assim, é para você que Deus também está falando, sabia? Né? Ontem, algumas pessoas me perguntaram, Anne, qual é o meu chamado? Como que Deus fala comigo, né? Bom dia, Cássia, paz do Senhor. Como que Deus fala comigo? Ontem vários de vocês me perguntaram, né? E é assim, por meio da sua oração, Deus vai se revelar através da palavra dele, né? É assim que ele fala conosco. Às vezes através de um louvor, né? Então é assim algo que só Deus mesmo para fazer isso, né? Então assim, Deus ele quer nos dar esperança e um futuro, né? Eu sei que nós... Oi Silvinha, tudo bem? Que bom ter você conosco, Marcela, Yara, Cida, sejam bem-vindas. Eu sei que a gente muitas vezes, nós vivemos em dias difíceis, nós vivemos no meio de um mundo difícil, olha quanta coisa acontecendo. Mas a palavra aqui que Deus colocou no meu coração, né, diz que nós podemos ter esperança, né, e um futuro. Então Deus, assim, Ele quer que nós tenhamos esperança. Ele quer que nós tenhamos um futuro, né? Ele não quer nos deixar assim, a Deus dará, né? Não, Ele quer nos dar esperança. Então, vou te perguntar mais uma vez, você tem esperança? O que você almeja para o seu futuro? Né? Eu gostaria de pedir para você escrever isso, sabe por quê? Porque nós, como seres humanos, nós esquecemos muito fácil as coisas. Né? Hoje nós lembramos, amanhã já não lembramos mais. Né? Então eu gostaria que você escrevesse isso. Se você puder, coloque em um lugar visível, no seu quarto, sei lá, em algum espelho, não sei, as mulheres normalmente costumam fazer isso, né? Mas se você ainda não faz, coloque isso num lugar que você veja todos os dias, para que você não esqueça, sabe? Para que você não esqueça daquilo que você almeja para a tua vida e coloque a presente diante de Deus isso, sabe? Coloque para Deus, diga a Deus, esse é o desejo do meu coração. Senhor, me dá esperança para que isso se cumpra na minha vida, se isso for o melhor para mim. E tem coisas assim que com certeza
Deus quer, né? Lógico, se você de repente pedir para para Deus algo assim que Ele sabe que não vai ser bom para você no futuro, Ele vai te dar de uma outra forma, Ele não vai te dar aquilo, né? Isso de repente pode acontecer, né? Mas, por exemplo, se você pedir para que você, por exemplo, tenha fé, tenha saúde, tenha alegria no seu coração, com certeza Ele vai te dar, porque Ele é interessado em te abençoar nesse sentido, né? Se você for orar por você, pelo seu marido, seus filhos, seu trabalho, lógico que Ele vai entender isso como algo bom, né? E Ele vai trabalhar nesse sentido, né? Então, ontem também nós falamos muito, eu falei muito sobre propósito e vocês me fizeram muitas perguntas, até eu coloquei uma enquete e nessa enquete, gente, eu tava olhando hoje de manhã, 85% das pessoas não sabem o propósito de Deus para sua vida. Bastante alto, né? Então, em primeiro lugar, sabe qual que é o propósito de Deus para nossa vida? Ele quer que a gente entenda que nós somos filhos e filhas dele. Esse é o primeiro propósito de Deus para a nossa vida, né? Eu me tornei filha de Deus há 10 anos atrás, quase 11. Eu não conhecia Deus. Eu já tinha, assim, eu imaginava que Deus era uma pessoa muito brava, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Eu achava ele muito chato, bravo e radical, né? Era assim que eu via Deus. Mas quando eu fui carregada por uma igreja, né? E que ministra, assim, a palavra de Deus, né? Eu entendi que eu não conhecia a palavra, eu não conhecia a Bíblia, porque eu nunca tinha aberto e lido realmente, né? E olha que eu era professora universitária, eu lia muito, sabe? Mas a Bíblia eu não lia, eu não gostava, eu achava muito difícil, sabe? E hoje em dia tem tantas Bíblias com tantas linguagens acessíveis, né? E eu não conhecia a palavra, então de repente um pequeno grupo de mulheres, né, elas me ensinaram a ler a Bíblia. Elas liam para mim no início porque eu não enxergava direito por causa dos tratamentos fortes que eu fazia na época, né? Então, essas mulheres me ajudaram a ler a Bíblia, a entender, sabe? E algo que eu sempre digo, se você quer começar a ler, comece pelo livro de Marcos. Não comece assim, ai, como que eu vou, né? Como que eu vou ler? Comece pelo livro de Marcos. Por quê? Porque o livro de Marcos conta como Jesus fez milagres, como ele fez curas, como ele se revelou às pessoas, como ele foi ensinando as pessoas, né? Como ele viveu entre nós, né? Por que que ele veio, né? Por que que ele nasceu. Eu tenho certeza, assim, que você vai se identificar, né? É um conselho, né? Conselho a gente não precisa seguir, né? Mas eu gosto de dar esse conselho porque eu fui ensinada assim e isso fez grande diferença na minha vida, sabe? Então, em segundo lugar, qual é o nosso propósito? Sabe, Deus nos quer como seus filhos. Ele quer que a gente entenda isso. E a gente se torna filho de Deus quando a gente recebe Jesus no nosso coração, né? Então ele vai se revelando, sabe, na vida da gente. Ele muda a nossa forma de ver as coisas, de pensar. Ele vai nos conduzindo os passos, sabe? E é algo assim impressionante, sabe? Então, em segundo lugar, ele quer que a gente entenda qual é o nosso papel, né? Qual é a nossa função como mulheres, como homens, como filhos de Deus, né?
Deus, ele nos deu funções diferentes, papéis diferentes para exercer. E quando nós entendemos isso, é algo assim, revelador, é algo libertador também pra gente, né? Eu vivi assim por muito tempo, praticamente 8, 9 anos. Eu vivi assim, eu fazia o papel de pai e mãe na minha casa, né, com os meus filhos mais velhos. E de certa forma, assim, meu coração ele se endureceu muito naquela época, né? Até meu filho tá online, um deles, né? E ele sabe dizer isso, né? Eu não sabia como agir mais, né? E então eu passei assim a exercer função de homem e mulher. E isso não é legal. Isso não é bom. A minha casa sofreu, meus filhos sofreram, eu sofri, sabe? Porque Deus, ele nos escolheu, como nós lemos no início, antes do ventre da nossa mãe, ele já tinha um propósito, já tinha um plano para as nossas vidas e funções, sabe? Para a gente viver melhor, para a gente ter uma vida melhor, sabe? Então, nas próximas semanas, eu quero conversar sobre isso também com vocês, né? E se você é mulher, eu tenho um grupo no Telegram e eu gostaria de te convidar, né, para você entrar nesse grupo, né, que eu quero fazer um trabalho especial com as mulheres, né? Por quê? Porque eu sou mulher, né? Então, Deus me chamou para isso, né? Para que eu ajudasse outras mulheres, né? E eu quero cumprir esse meu chamado. E esse é o ponto 3. Sabe, Deus, depois que você entende que você é filho de Deus, filha de Deus, que você entende o seu papel, né, como mulher, como homem, como filho de Deus, Deus ele te chama para que você cumpra o propósito que ele também quer para sua vida, sabe? E ele quer que você fale do amor dele para as outras pessoas, né? Mas eu sempre digo assim, como a pessoa vai falar se ela ainda não sabe que ela é filha de Deus, filho de Deus, não é mesmo? Então é importante que você entenda primeiro que você é filho e filha de Deus, né? Para que você possa exercer a função que Deus tem para você, né, na sua vida, e para que você possa falar do amor dele para as outras pessoas também, né? E para isso você não precisa ser uma líder, você não precisa ser uma pastora, um pastor. Você simplesmente através das suas palavras, das suas atitudes, da sua vida, você vai deixar transparecer isso, sabe? As pessoas elas vão ver não uma pessoa perfeita, porque nós não somos perfeitos, não é mesmo? Falei muito sobre isso ontem, né? Mas Deus, ele vai ver o seu coração, ele vai ver a intenção do seu coração, né? E ele vai te projetar para que você influencie outras pessoas, para que você ajude outras pessoas, sem você perceber, sem você imaginar, né? As pessoas vão te ver, vão chegar em você e elas vão ver uma pessoa diferente, uma pessoa diferenciada, uma pessoa que vai poder ajudá-las verdadeiramente, né? E como nós estamos precisando, né? Como eu falei no início dessa live, né? Nós estamos num momento de muitas coisas estão acontecendo, coisas difíceis, né? Situações difíceis, né? Onde nós precisamos, né? Da ajuda de Deus, nós precisamos que Deus assim se revele a nós, mas para isso a gente precisa perguntar isso para Deus, precisa pedir isso para que Deus faça isso, não é mesmo? Então, eu gostaria de mais uma vez te convidar para você colocar seus pedidos diante de Deus. Se você tem algum pedido, você
Não se importe, se você quiser escrevê-lo aqui, pode escrever, né? Eu vou anotar esses pedidos e eu quero também colocá-los em oração diante de Deus, tá? Agora, se você às vezes não quer expor aqui, né? Você quer fazer com que na sua casa você coloque em algum lugar que você sempre vai lembrar todos os dias e você coloca diante de Deus esses pedidos, tá? De oração. Deus é um Deus que responde orações, tá? E Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou podemos imaginar. Eu sou fruto de orações, tá? Quem está aqui, quem me conheceu em final de 2010, quando eu fui carregada para a igreja, eu estava coberta de orações e eu não sabia. Eu não sabia que pessoas oravam por mim. Eu não sabia que as pessoas se importavam comigo, né? E às vezes eu acho tão lindo, né? Quando as pessoas me dizem assim, Anne, eu orei por você. Era 3 horas da manhã, eu estava orando por você. Eu me emociono, porque isso é um amor que não tem preço. Pessoas que nem me conhecem, né? Nem me conhecem pessoalmente, né? Então, isso é lindo, né? Isso é muito lindo, porque Deus, assim, Ele responde orações, né? Mais cedo ou mais tarde, Ele vai respondendo, Ele vai se revelando, né? Ele vai dizendo aquilo que Ele quer para o nosso coração, né? Então, para finalizar, eu gostaria de ler o versículo que até ontem eu coloquei em posts que eu fiz, né? Olha só, Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus também te escolheu, tá? Ele disse isso aqui para Jeremias, mas ele diz isso para nós também, tá? Então, você é uma pessoa escolhida por Deus, antes mesmo de você estar no ventre da sua mãe, tá? Deus já te escolheu, porque Ele tem um propósito com a sua vida, tá? Eu estou lendo aqui, estou falando e ao mesmo tempo estou lendo os pedidos de oração. Obrigada pelas palavras de carinho, pelas orações de vocês. Amanhã eu faço uma pequena cirurgia, eu implanto um novo catéter, né? Meu catéter estava contaminado por bactéria hospitalar, então eu retirei o que estava aqui, né? E amanhã eu implanto um novo. Peço que também orem nesse sentido por mim. Eu, a princípio, não vou ficar mais que um dia, só saio já amanhã, né? Mas eu agradeço muito para quem puder orar por mim, né? E vocês estão deixando aqui pedidos de orações, estão deixando palavras aqui e eu estou lendo uma a uma, vou ler todos os pedidos com muito carinho e também vou apresentá-los a Deus, tá? Muito obrigada por dedicarem esse momento aqui conosco e vamos orar, né? Vamos crer que Deus responde orações, né? A palavra de Deus diz que nós temos que pedir o que nós queremos para Deus. Mesmo que Ele já saiba o que nós queremos, é importante a gente pedir para Deus, tá? O que nós queremos, apresentar para Ele, tá? Eu não sei se você veio de uma educação assim, eu fui educada, né? Meus pais sempre diziam que a gente não podia pedir as coisas para Deus, que Deus já sabia, né? Que a gente não precisava fazer isso. Mas a palavra de Deus diz em Mateus que Deus quer que a gente peça. Peça e lhe será dado. Peça em nome de Jesus, né? E Deus vai te responder. Então, a gente deve pedir as coisas que nós queremos para Deus, né? Em oração, usando o nome de Jesus, né? E então, não deixe nenhum pedido para trás, tá?
Bom dia, prima Júlia, tudo bem? Que bom te ver aqui, amo muito você. Saudades, Marisete também. E obrigada a todos vocês que participaram dessa live. Se você está entrando agora, você pode. Eu quero ver se eu consigo salvá-la, deixá-la salva no feed, né? Para que você possa assistir e muitas outras pessoas também. Compartilhe, eu sei que é um horário que nem todo mundo pode, né? Muitos estão no trabalho, muitas pessoas estão nos seus afazeres, né? De casa também, né? Então, eu quero fazer o possível para deixar salva essa live, tá? Então, compartilhe com pessoas que você ama, né? E sempre quando a gente compartilha, assim, uma palavra de Deus, Deus abençoa também a nossa vida, né? Sabia? É verdade. É verdade. Então, que Deus te abençoe. Vamos orar, tá? Então, apresente diante de Deus os seus pedidos. Não pense que Deus não vai te atender, tá? Não duvide, tá? Mas creia, né? Que Deus sempre vai ser o maior interessado em te atender, tá bom? Então, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Queremos em primeiro lugar te apresentar esse dia, Pai. Colocamos ele em Tuas mãos para que o Senhor o abençoe, para que o Senhor nos livre de todo e qualquer mal, de tudo aquilo, Senhor, que possa, assim, não ser bom para nós. Nos livre desses males, Senhor. Pai, nos livre de todo vírus, toda bactéria, toda maldade, todo acidente, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes o inimigo pode ter preparado para nós, Senhor. Pai, nós queremos entregar em Tuas mãos a nossa vida. Nós queremos entregar nosso coração a Ti, Senhor. Senhor Jesus, entra no nosso coração, na nossa mente e seja nosso Senhor, seja nosso Salvador. Nos ajude, Senhor, a sermos como o Senhor quer que nós sejamos. Pai, nós apresentamos diante de Ti os nossos pedidos de oração. Muitos deles, Pai, eu sei que são simples pedidos, outros são um pouco mais difíceis. Talvez pedidos de cura, talvez pedidos de transformação no casamento, talvez pedidos pelos filhos. O Senhor sabe, conhece todos os nossos pedidos, tudo aquilo que nós desejamos no nosso coração. Mas a Tua palavra diz que nós devemos pedir para o Senhor, que o Senhor quer conhecer os nossos pedidos. Então, queremos apresentar diante de Ti os nossos pedidos nesse momento, Senhor. E queremos confiar, sem duvidar, porque nós sabemos que o Senhor, como o Senhor nos criou, o Senhor pode todas as coisas. Aquilo que nós muitas vezes não podemos, o Senhor pode. Obrigada, Senhor, por se revelar de uma forma tão poderosa na nossa vida. Obrigada por sempre cuidar de nós. O Senhor tem cuidado de nós até aqui e o Senhor vai continuar fazendo isso até o dia que o Senhor nos chamar para pertinho do Senhor. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada por nos criar antes mesmo de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Obrigada, Senhor. Isso é um amor verdadeiro, um amor que não existe igual. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem planos de nos dar esperança e nos dar um futuro, como nós lemos. O Senhor disse isso a Jeremias, o Senhor diz isso a nós. Obrigada, Senhor, por enche o nosso coração de esperança. Nos dê um futuro, o futuro que o Senhor quer, um futuro abençoado, um futuro que nós possamos lidar com as situações adversas que se apresentem na nossa vida. Senhor, abençoa a nossa casa, nossa família, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho. E se de repente nós temos pessoas que estão sem trabalho nesse momento, que o Senhor prepare um bom trabalho para essa pessoa e abençoe-a, Senhor. Pai,
Se nós temos mulheres, homens que ainda não entenderam o seu propósito, que o Senhor possa se revelar a cada um de uma forma extraordinária e poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe seu dia e queremos estar juntos na próxima segunda, numa live. Mas aí eu vou fazer à noite, né? Que é mais fácil para muitos estarem conosco, tá bom? Que Deus te abençoe. Um grande abraço, um grande beijo. E mais uma vez, obrigada pelas palavras de carinho, pelas orações, tá? E podem contar comigo com as minhas orações também, tá bom? Que Deus te abençoe.